Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Hoje eu quero ler uma passagem bíblica. Vamos ler apenas 3 versículos da palavra de Deus. É um texto muito rico, com muitas lições, porém nós temos aqui pouco tempo apenas para trazer uma reflexão sobre essa passagem. Vamos lá? Segundo livro de Reis, capítulo 6. Vamos ler o versículo 16, 17 e o 18, que diz assim: Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O contexto dessa história que nós lemos agora, desse versículo que nós lemos, nos fala que o rei da Síria fez guerra contra o povo de Israel. Então, fizeram uma forma para poder pegar esse povo pegar o povo de Israel desprevenido. Quando ele passasse em determinado lugar, eles pegassem o povo de Israel. Só que Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Ele é o chamado Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas. E diz a Bíblia que Deus revelava isso a Eliseu, e Eliseu automaticamente passava essa situação para o rei de Israel, que por sua vez obedecia a Eliseu, né? E o texto aqui fala que não foi só uma, e nem 2 vezes, como podemos ver aqui no versículo 10, mas foi várias vezes que Deus falava com Eliseu referente à situação e o intento, né, do rei de Israel, o rei da Síria, e ele revelava isso ao rei de Israel. Impressionante que somente o rei sabia disso, e ele passava depois, o rei da Síria sabia disso e passava para o povo, mas Deus já tinha revelado para Eliseu. Então ele pergunta, o rei da Síria, o que está acontecendo, se tinha algum intruso ali, algum X9 no meio deles. E ele disse: não, lá em Israel, disse um deles, tem um rapaz lá chamado Eliseu, que tudo quando você pensa e combina na sua câmera de dormir, Deus fala, o Deus dele fala, ele também faz a saber, ele sabe e conta isso para o rei de Israel. Então, ele tentou. Então, vamos fazer isso. Então, a solução é eliminarmos Eliseu, porque é a única forma de resolver esse problema. E aí montaram um cerco onde Eliseu estava, e aí o aprendiz, né, o discípulo de Eliseu, estava lá e viu e se apavorou de toda aquela multidão de soldados contra um só Eliseu, né? Ó, entendeu? Uma multidão de soldados contra um Eliseu. E aí vimos que o moço fica apavorado e chega para Eliseu e fala: olha, estamos perdidos agora. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vamos morrer, porque lá fora está uma multidão de exércitos, de pessoas. Mas ele chega para o moço, o texto onde nós lemos aqui, disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. O moço em si não entendeu. Aí Eliseu faz a sua oração. Ele ora a Deus para que Deus abra a visão daquele moço, para que ele contemple o que Eliseu estava vendo. E aí a Bíblia fala que quando o moço ele olha e vê lá cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
Eliseu faz a segunda oração. Quando sabendo que ele estava intentando contra eles, disse, olha, fere-os com cegueira. Então, aqui está duas visões, estão duas mensagens opostas, ou duas orações opostas. Uma é para que ele abra as visões, e a outra para que feche a visão. Então, o que eu quero hoje pregar para você, como reflexão desse dia, né, maravilhoso, eu quero dizer para você que Deus, Ele quer abrir os seus olhos para que você contemple o milagre, o poder dele sobre a sua vida. Então, a minha oração, e você deve orar também, abra os meus olhos para que eu veja a sua glória. Abra os meus olhos para que eu veja a provisão. Abra os meus olhos para que eu veja a solução dos meus problemas. Então é isso, né? E os inimigos, a oração é, Senhor, fere os meus inimigos com cegueiras, para que não venham atentar contra mim. E assim deve ser a nossa oração costumeiramente. Então, a minha reflexão hoje é essa para a tua vida, a mensagem profética para você hoje é essa, para que você ore, para que Deus abra a visão, e Deus vai abrir sua visão, você vai enxergar. Né? Nesse dia que antecede esta mensagem, a minha oração sempre é essa, para que Deus me dê visão. Né? E abra a minha visão, para que Deus me dê uma visão melhor, uma visão mais ampla, e para que eu venha encontrar a solução daquilo que às vezes estamos sempre pedindo ao Senhor. E venha cegar todos os nossos inimigos, para que não venham atentar contra mim. E assim, Deus, né, principalmente hoje eu tive essa experiência antes que gravasse essa mensagem. Eu queria passar para você. Então, Deus quer abrir a sua visão, mas só vai abrir se você orar a Ele, se você clamar a Ele. Clame a Ele. Né? Já pregamos uma vez aqui e vou repetir. Em Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas ocultas e grandes que não sabes. Ok? Deus te abençoe. Que tenha um sábado abençoado, um sábado de bênção, e que as riquezas de Cristo abunde em seus corações, e que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe por todo este longo dia, e que assim Deus lhe abençoe. Digo lembrete, o céu é o nosso limite.